Fala pessoal, nesse vídeo teremos aqui o Sport TV News e também o F360 comentando na ESPN e no Sport TV tudo sobre Botafogo 2, Seattle Sounders 1, estreia do Fogão no Mundial. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. O Botafogo até levou um susto, né? Aliás, os botafoguenses estão falando aí que mais 10 minutinhos de jogo ali, a história era outra. E é engraçado que venceu e a energia é diferente. Estão falando aqui no meu ouvido que a vaca ia deitar. Calma também, né? Torcedores, calma. O último lance é o John fazendo uma defesa... O do Palmeiras foi 0-0, deveria preocupar mais pelo resultado. A gente está falando de 3 jogos, a fase de grupo, Isso. Né? 3 jogos. O Botafogo, foi apertadão, mas foi uma vitória que no final das contas é o que O problema importa. do Botafogo não é o jogo de ontem. O problema a gente já é sabia o grupo. que o calendário era esse. O problema é o grupo, era então. esse. Aí tinha que vencer. E venceu. E venceu. Pronto, tá ótimo. Ué, mas se Assim, o Palmeiras tá negócio de cartão aí, pode ser Não, mas é que o Palmeiras está num grupo mais fácil. Se o Palmeiras se complicar no grupo do Palmeiras, a gente vai falar, o Palmeiras falhou. Tá? O Botafogo se não. o Botafogo for terceiro no grupo dele, é o padrão, é o que está esperado. Tem 2 europeus e um deles é o campeão europeu no grupo do Botafogo. Isso. Rapaz, hein? É essa semana. Mas enfim, sobre o jogo de ontem, que era contra o time da casa, né? O Botafogo venceu, estreou com vitória, mas levou uns sustinhos ali. POV é a sigla em inglês para dizer ponto de vista. Uma das novidades da Copa de Clubes é a câmera presa no corpo do árbitro. O POV do juizão flagrou várias reações da estreia do Botafogo. Um pessimista poderia dizer: venceu, mas sofreu. Um otimista poderia dizer: sofreu, mas venceu. É só uma questão de ponto de vista. 30 mil torcedores, barulhentos. Seattle curte muito o soccer, como eles chamam o futebol, caso não muito comum nos Estados Unidos. Eu joguei aqui nessa liga, avisei os rapazes, falei, não vai ser jogo fácil, aqui tem o time do Seattle, já enfrentei várias vezes. Não foi fácil o começo, para nenhum dos lados. Até que um empurrão deu um empurrãozinho ao Botafogo. A falta fora do lance ofereceu uma chance de ataque. Alex Telles fez o que já está acostumado. Jair fez algo que não está acostumado. De um cruzamento perfeito, saiu o primeiro gol do Botafogo na Copa. O primeiro do zagueiro com a camisa do clube. O Jair subiu e testou. O Botafogo abre o placar em Seattle. Depois de Telles, foi a vez do outro lateral, Vitinho, dar uma assistência. Levantou Jesus e cabeça lá dentro! De cabeça no cantinho do Frei. E a inédita Copa do Mundo de Clubes conheceu a comemoração original de Igor Jesus. Kamehameha pra gringo ver. O Vitinho cruzou bem ali, ele foi feliz, antecipou o zagueiro, com essa testa maravilhosa. 2-0 e um consenso. A gente sabe, né? Fizemos um grande primeiro tempo, né? A gente fez um bom primeiro tempo. A gente conseguiu fazer um bom primeiro tempo, né? Só que um jogo tem 2 partes. E na última, o tempo virou. De facto, o Seattle empurrou-nos para trás e foi gerando oportunidades e foi gerando finalizações. Renato Paiva mudou o time, Joaquim Correa e Arthur Cabral estrearam. Joaquim até teve uma chance que o goleiro tirou com o pé. Defesa de futsal. As substituições não funcionaram tão bem. E o Seattle passou a jogar bem, até conseguir marcar com Christian Roldan. E aí virou drama, amigo. Que seguiu até o minuto 49, o último do jogo. Quem conta é o protagonista do lance, que garantiu o resultado. Na hora que a bola sobrou, eu tentei abaixar a perna para ela não passar e acabei sendo feliz ali no final do jogo. Botafogo 2, Seattle 1. Ufa, a sensação é essa, de alívio. Mas os jogadores do Botafogo rapidamente entenderam. A postura no segundo tempo da estreia não pode de jeito nenhum se repetir na próxima quinta-feira, contra o atual campeão da Europa. Vamos ter que ser muito melhores, muito mais competentes e fazer praticamente uma noite perfeita para defrontar o Paris Saint-Germain. Estamos preparados para esse desafio. Claro que muitos duvidam de nós, mas sabemos a qualidade que temos. Perfeito. Eu não sei se duvidar é a palavra. Não é duvidar. É não colocar o Botafogo na lista dos favoritos dentro do grupo. O que não há problema nenhum. Agora, sendo 2 desses integrantes, descartar o Botafogo, ninguém descarta. Ninguém em nenhum momento descartou o Botafogo. Existe uma possibilidade do Botafogo classificar, e eu acho que essa possibilidade ontem no Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, ela ficou clara. De repente, o Botafogo pode fazer um jogo parelho contra o Atlético de Madrid e ser o segundo do grupo. E pela goleada que
Se o Botafogo conseguir ser goleado, perder de menos do que o Paris Saint-Germain, do que o Atlético de Madrid perder por o Paris 4-0. Saint-Germain, já vai ser um passo muito grande, porque vai chegar numa decisão de saldo. Então, e aí na última rodada, o Botafogo pro Botafogo pode foi empatar. ótimo esse 4-0, né? Tá. O Botafogo pode jogar, assim, depende também de quanto o Atlético de Madrid vai ganhar do Seattle. Por isso que ontem, quando fez 2-0, eu falei assim, o Botafogo vai fazer 4-0 nesse jogo, e aí vai ficar para empatar com o Atlético de Madrid. Que era o que poderia ter acontecido. Agora vai depender de quanto o Botafogo vai perder, se é que vai perder. Depois que começar a jogar, a gente vê. É bem provável que o Paris Saint-Germain ganhe do Botafogo, tá? Bem provável. Bem provável. Mas vamos jogar, vamos ver o jogo primeiro, vamos fazer o jogo acontecer. Aí depois, não estamos falando de Bayern de Munique versus Auckland, tá? Então, assim, nós estamos falando de um campeão da Libertadores. Sim, atual campeão. Né? Então, o Renato Paiva falou em intensidade. Aliás, Renato Paiva, eu brinquei falando do GI, né, dos torcedores lá nas redes sociais, falando, depois que a gente te perdoou, você apronta isso e tal. Renato Paiva também quase resgatou o Renato Paiva do Antigo Testamento no Botafogo. As trocas muito ruins ontem. As substituições foram ruins, pioraram muito o time. Muito. Mas também porque os jogadores entraram meio fora de entrosamento. Foram jogadores que foram contratados Você acha quase que essa é a ontem justificativa? mesmo. Tá. Então, mas o Joaquim quase fez o gol. Não, tudo bem, mas ele entrou, o time caiu de produção ofensiva. O Joaquim quase fez um gol nos minutos finais do jogo. Só que ele entra no intervalo e durante 20, 30 minutos ele estava perdido. Não Ele pegou sabia na direito bola, onde jogava. Não, e a mesma coisa, a última substituição no ataque. Então, mas essas contratações, eu entendo que foram pensadas no Botafogo, no Flamengo, no Fluminense, é porque o Soteldo se machucou, mas pra mim tá muito claro que os clubes estavam contando com essas contratações pro Mundial. Eu acho que o Botafogo estava contando com essas contratações muito mais pro decorrer da temporada, porque já sabe que vai perder o Igor Jesus. Sim, mas aí bota pra estrear no Não, Copa porque do aí já Mundo. chegou, já chegou, tem que ir entrando Então, no time. mas aí se arrisca esse tipo de circunstância. O cara tá meio perdido ali, não tá entendendo o O pagode problema é direito. que assim, as substituições também eram, né, você olha pro banco, não se ajudou. você não tem tanta Não, mas o opção, Renato né? Paiva também não se ajudou O tanto. Mosquito veio pro meu lado, viu, Mari? Pra mim, mais do que o Joaquim Correia estrear ou não no intervalo, eu acho que passou por uma avaliação ruim do Paiva de quem colocar e quem tirar. Porque durante muito tempo faltou controle para o meio-campo do Botafogo, você ficar com muitos jogadores no ataque, ficar com o Correia, ficar com o Igor Jesus, com o Arthur Cabral. O Igor Jesus vai sair nos minutos finais. Durante boa parte do segundo tempo, o Botafogo fica com 3 atacantes e sem controle nenhum no meio. Né? E assim, a parte final do jogo que complicou. O primeiro tempo foi muito bom. Então, o Paiva falou, e era isso que eu ia trazer, que ficou um pouco impressionado e acha que sofreu o impacto da intensidade do que eles chamam de oponente, né? Do adversário, do Seattle, e que o Botafogo tá cansado. Só que aí eu fico pensando, se o cara viu o problema na intensidade do Seattle... Como é? O Paris Saint-Germain. Isso foi um problema, assim, você não soube frear essa E assim, intensidade. o Seattle tá em temporada, assim como o Botafogo, né? Os europeus estão em final de temporada, na verdade, mas estão em saíram casa, de né? férias já, né? Quem está de férias? Os europeus estariam de férias. Ah, sim. Né? O Seattle está em casa, mas quem deu show foi a torcida do Botafogo, tá? De novo. É que eu acho que assim, você falava disso, que o Seattle tem torcida e tudo mais, média de mais de ouviu 30 mil. várias vezes a torcida do Botafogo. Então, o brasileiro torce muito melhor. Muito melhor. Sabe como que a torcida do Botafogo gritava? Seattle, torcida de teatro. É uma rima meio... É uma coisa rebuscada, né? É uma rima meio fraca, assim, meio diferente, mas assim, que dava seu sentido, né? Dava resultado. E a torcida do Botafogo fez a festa em cima da torcida do Seattle. Você não vai falar do uniforme, não? Você que gosta tanto? Do Seattle? Uhum. Não achei acho bonito, dos achei piores, não. Acho ok. As cores. Seattle que é de 1974, né? Quer dizer, fez 50 anos, jovem. Jovem para uma equipe de futebol. De fazer 50. Jovem para uma equipe de futebol dos Estados Unidos. Em 1974, quando Seattle foi fundado como clube de futebol lá nos Estados Unidos, eles nem sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. O que ia acontecer? Eles tiveram que explicar exatamente o que eles estavam fundando, né? Aí eles falaram, um clube de futebol. Mas não, é clube de futebol. Como assim? Que jogo que é esse? Né? Foi explicado lá nos Estados Unidos, isso foi explicado nos últimos 20 anos. Imagina em 1974, fala, vou fundar um clube de futebol. Quando o Seattle foi fundado, demorou muito pra gente ter aquele love. Ainda levou um tempo pro love. Foi. Agora, pra completar, vamos ver o primeiro. A gente tem o primeiro gol do Botafogo? A gente tem o primeiro gol do Botafogo, Rafa? Se o Rafa não tiver, ninguém tem. Não, porque ele já tava desesperado. Eu temi. Esse é o primeiro gol. Mas a gente tem antes do primeiro gol. Aí eu tô exagerando. O que você quer ver antes? Quero ver a falta.
A falta a gente tem que voltar um pouquinho. Eu quero ver o a que falta. Originou. A falta é o mais importante. O gol é uma falta bem batida, né? Aquela falta fechada que leva perigo para o adversário, um bom desvio de cabeça do Jair. Mas a falta, ela é uma falta tola. É a falta que a câmera vê, que você está falando? É a falta da câmera do juiz. Isso, aliás, essa câmera é uma... Eu gostei. Eu gostei, mas eu só usaria em replay quando ficasse muito claro. Olha, ó, visto, ó. O Arthur discute com o jogador. Sabe como chama esse jogador, o sobrenome dele? Tolo. E aí, o que ele faz, o Tolo? Caiu na pilha, né? O Tolo faz uma falta boba. No oferecimento, Rafael, nosso DTV. Foi ótimo isso aí, hein, Rafael? Muito bom, hein? Pegou perfeito. Uma falta dessa, a bola está em movimento. O árbitro está vendo, como vocês puderam perceber na câmera que está no árbitro. Ele estava vendo o lance. Ele estava vendo o lance. E aí, essa é a jogada de origem do gol do Botafogo. Fala pessoal, passando para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal aqui e também para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui em cima Live Pix, né? Ali em cima o Pix do canal. Se você quiser participar do sorteio, de agradecimento a vocês que ajudaram o canal a não deixar de existir, o principal, né? Doando Pix aí para gente pagar a multa e recuperar o canal. Vocês que não participaram, não doaram Pix, mas ajudaram com like, com compartilhamento, com inscrição, vai lá e doa 1 centavo ou 2 centavos, não faz diferença. Só para vocês participarem, para terem o nome de vocês no meu saldo bancário, né, para estar lá na lista e eu poder sortear as pessoas por lá. É pelo meu extrato bancário que vai sair o sorteio na camisa do Botafogo para um de vocês inscritos no canal. Regras: o sorteio vai rolar quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, canal reserva. Tem que estar inscrito no canal titular, o principal, e no 2.0. E, logicamente, ter mandado um Pix de até de 1 centavo para cima para estar no meu saldo bancário e a gente poder sortear por lá. Eu vou rolar e vai aparecer um nome e eu vou escolher o campeão, tá bom? Então, bora pro vídeo e depois a gente conversa. Então tá, mas vamos ouvir o Paiva então, porque ele falou que o Botafogo no segundo tempo, ele acaba admitindo, né? O Botafogo teve uma atuação meio ruim, vamos ouvir. De facto, o jogo tem duas caras. A primeira parte até nem entramos muito bem, a perder bolas fáceis, tecnicamente erros técnicos, e não entramos muito bem, mas depois ao longo da primeira parte nós fomos tomando conta do jogo, os golos também o primeiro golo foi-nos tranquilizando, e nós ainda temos ali 2 oportunidades, uma do Igor isolado e outra do Teles, em que podíamos ter feito mais golos, e em que o Seattle praticamente não tem grandes oportunidades de golo. Depois, na segunda parte, de facto, nós caímos muito em questões físicas, na minha opinião. Não conseguimos lidar com a intensidade e a agressividade que o nosso adversário pôs no jogo. Essas lições que nós temos que perceber, temos que entender, e a equipa tem, obviamente, que manter, em especial neste tipo de competições, manter o ritmo muito alto, o maior número de tempo, e hoje não conseguimos fazê-lo. Sabe que isso, mesmo quando eu consigo ver traços de Arthur Jorge, quem? Segundo John Textor, né? Quem? Arthur Jorge. Mesmo quando eu consigo ver traços de Arthur Jorge nesse time do Paiva, a intensidade ele ainda não igualou. Eu sei que você vai falar que é difícil, que perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada, tudo bem. Jogadores, beleza, né? Mas o padrão intenso não foi recuperado. Não precisava ser aquele nível, não. A intensidade desse Botafogo que você falou, ela não existia em jogo que foi alcançado. Renato Paiva começou... Mas você acha que se o Botafogo tivesse esse time no início do ano... Eu acho que se o Botafogo tivesse esse time no início do ano, estaria em final de janeiro, né? O trabalho de preparação da equipe com esses jogadores, se tivesse esses jogadores e tivesse o técnico, não, tudo bem. O técnico, mas o técnico, sim, okay. Não, mas mesmo com esse técnico, se a gente tivesse o trabalho iniciado no final de janeiro, estaria num outro nível. Eu acho até um nível bem bom, tá? Pela bagunça que o Botafogo joga. Acho bom. Está muito bom. Tá bom porque para mim é surpreendente. Eu esperaria um estágio inferior ainda e acho que o time, porque abriu mão no começo da temporada, tá até melhor do que todo mundo imaginava. Então, mas eu não tô questionando a qualidade do futebol apresentado, não é isso. É só a questão do padrão mesmo de jogo, e eu acho que isso está muito relacionado ao... E agora, quando o treinador parece que está dando um caminho, tá?
Vai perder 2 peças, né? Porque, aí já muda tudo de novo. Cuiabano parece que não vai, né? Vai ser o Jair. E, aliás, os gols ontem foram marcados pela Nottingham, 2-0 para Nottingham Forest. O Jair meio deu uma desconversadinha, assim, né? Falou, tô aqui e tal. Tô aqui, mas não tô lá. Não tô... É tipo o que a gente tá sentindo aqui. Eu tô aqui, mas não tô. Não sei exatamente o que sei exatamente hoje. Impossível. Não, acontece. Acontece. É raro, mas acontece. De qualquer maneira, ele, aspas aqui dele, estou focado aqui e espero continuar agregando. Não duvido que esteja focado. Não, duvido zero. Tenho tanta certeza que ontem ele fez no meio. Tem pessoas e pessoas, situações e situações. Nenhuma é igual a outra. Nem as pessoas, obviamente, e também as situações são diferentes. Tem jogador que sente. Vendido vai reagir de uma outra forma. Acho que a gente só teve exemplos positivos, então. O Endrick, o Estevão, atualmente, o próprio Jesus. Atualmente os mais tem recentes mais positivos do que negativos. Porque eu acho que essa virou uma prática mais comum também, né? No caso especialmente para esses jovens que fecham negociação com 16 anos e meio, quase 17, vai ficar mais um ano. Então, mas no caso do Jair não está fechado ainda, né? No caso do Igor Jesus já. E o Cuiabano não vai, pelo menos foi o que foi dito. Aliás, o Cuiabano foi a surpresa na escalação. A ausência do Cuiabano foi a surpresa na escalação. O Textor falou. Mas eu acho que os exemplos recentes, nem o Jair já sabe que vai sair, nem o Gerson, né? Porque a negociação com o Jair Flamengo, já sabe que vai sair. É que não está fechado. Ele né? não sabe para onde ele vai sair. Bom. Mas quando ele foi contratado, ele já sabia que ia sair. O Jair foi contratado para o Textor fazer dinheiro. E se o Textor fizer dinheiro e o time for campeão, vai fazer mais dinheiro ainda e o torcedor fica feliz. Então... não tem problema. Usou o Jair num período X e ele contribuiu para um título do Botafogo, ficou bom para todo mundo. Esse Agora, é o ideal, o problema é que não tem sempre, só retorno financeiro e não esportivo. Não vai dar sempre certo, não. Não é garantia de o retorno financeiro e o retorno esportivo, toda vez um vai estar atrelado ao outro. Sim. Não. Se você tiver retorno esportivo, você tem retorno financeiro. Então, mas o contrário é que não é verdadeiro. Então, você pode ter retorno financeiro sem ter retorno esportivo. Sim, beleza. Talvez você tenha menos, mas quando você contrata um jogador com essa idade do Santos, já visando o mercado internacional, você sabe que você vai vender por mais do que você contratou. Isso já é retorno financeiro. Se ele vai dar resultado em 6 meses, em 8 meses ali, aí você não tem certeza. Se der, ótimo. Se não der, você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Então, o que eu estou querendo dizer é que se der, você ganha mais dinheiro. Por isso, essa relação é verdadeira, mas a oposta não. Vini, preciso me despedir de você. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja de referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. Com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Então não perca tempo, galera, acesse o site Jet Sport, aqui na descrição tem um link para vocês, corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. A Mari e a taça. E ontem à noite a Mari estava assistindo o Botafogo vencendo o Seattle Sounders, que é o assunto agora no nosso F360. O Renato Paiva, a gente tem aí uma fala do Renato Paiva, vamos colocar na tela, do professor Renato Paiva. Não é. Então é o boletim do André Linares, depois a gente traz o Renato Paiva. Desculpe, foi erro meu. Vamos lá. Aqui no Lumen Field, em Seattle, o Botafogo estreou com vitória no Mundial de Clubes na noite de domingo. 2-1 em cima dos donos da casa, o Seattle Sounders. A equipe comandada pelo técnico Renato Paiva abriu 2-0 de vantagem ainda no primeiro tempo, em jogadas aéreas, bola pelo alto, gols de cabeça de Jair e depois de Igor Jesus. O Seattle Sounders pressionou bastante no segundo tempo, faz o gol com Christian Roldan e tem inclusive oportunidades de empatar a partida, tanto que depois Renato Paiva e os jogadores do Botafogo destacavam
destacavam esse aspecto de que a equipe caiu depois do intervalo, no segundo tempo ali, mas que era muito importante estrear com vitória, ainda mais num grupo tão difícil em que o Botafogo terá pela frente na quinta-feira o PSG e na segunda-feira da semana que vem o duelo contra o Atlético de Madrid, que na estreia perdeu, foi goleado 4-0 para a equipe parisiense, atual campeã da Champions League. A segunda-feira do Botafogo é de retorno à Califórnia, onde fez sua preparação antes da estreia e segue também agora, afinal de contas, as duas partidas na sequência do grupo serão em Los Angeles, no Rose Bowl, e claro, a gente acompanha tudo de perto e traz as informações do Botafogo por aqui nos Estados Unidos. Legal, muito obrigado, André Linares, trazendo as informações do Fogão, que estreou com vitória, Mari. Abel, sim, estreou com vitória. No primeiro tempo, o Botafogo ele foi se autocorrigindo ali, né? Ao longo dos minutos. A gente está vendo aí uma das novidades desse Mundial, que é essa câmera na orelha do árbitro. Então, quando tem algum lance ali, o árbitro, a imagem corta para esse. E esse foi um lance muito específico, né? Uma bobeira ali do jogador do Seattle, em cima do Arthur, para o cruzamento do Telles e o gol do Jair, que sim está de saída, né? O próprio Textor confirmou a saída dele, do Igor Jesus, a gente já sabia, também ambos para o Nottingham Forest. E aí o Botafogo ele abre o 2-0 num resultado parcial ali muito importante, né? É importante nesse grupo tão difícil fazer saldos. O segundo tempo muda um pouco. O Paiva mexe na equipe, ele coloca jogadores para estrearem, e aí o Seattle, que vale a gente lembrar, né? É o único representante ali do futebol dos Estados Unidos que joga em casa. Então é uma torcida muito apaixonada, apoiando a equipe. E aí o Botafogo sofre uma pressão absurda, sofre um gol, mas sai com a vitória. Acho que dá pra gente analisar o copo meio cheio, meio vazio, porque a gente tá falando de uma competição, se não necessariamente na parte técnica muito difícil, como o jogo de ontem, né? Tecnicamente o Botafogo é mais time, mas envolve muita coisa, né? Jogadores saindo, jogadores chegando, falta de entrosamento, enfim. Mas um resultado bom do ponto de vista da vitória, mas poderia ter vencido por mais gols. O jogo acaba com o John fazendo uma grande defesa, né? A bola do jogo do argentino De La Vega, que havia entrado. E o técnico do Seattle tinha falado sobre as bolas que o Botafogo cruza na área. Curioso ele ter falado isso na coletiva. Ele acaba tomando 2 gols desse jeito. O Botafogo era mesmo melhor àquela altura, embora o Seattle tenha se mostrado um time ligado no jogo desde o começo. Teve chute ali do Jesus Ferreira, que passou raspando. Aí o Botafogo aproveitou... Antes do Botafogo fazer 1-0, eles tiveram ali algumas pontadas. Né? O Botafogo aproveitou seu melhor momento para fazer os 2 gols. No segundo tempo, assustou a maneira como o Botafogo foi engarrafado ali a partir dos 15 do segundo. Né? O gol do Seattle já estava maduro. O Botafogo continua correndo riscos, embora também o Botafogo tenha tido uma oportunidade já aos 45, numa saída de bola errada, podia ter matado o jogo. Enfim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, o Botafogo conseguiu fazer o que tinha que fazer nesse grupo. Tem uma perspectiva matemática importante, né? Porque o Atlético de Madrid foi goleado pelo PSG. Que o Botafogo não seja goleado pelo PSG, ele ainda chega vivo à última rodada. A gente sabe da dificuldade que é um jogo contra o Atlético de Madrid. O Atlético foi goleado pelo PSG, mas também teve seus momentos na partida. A gente sabe como os europeus estão léguas, anos-luz à frente. Isso depende também do resultado do Atlético de Madrid. Desde que o Atlético não goleie o Seattle, não devolva ao Seattle, né? Mas foi uma rodada boa para o Botafogo. Ele fez o que tinha que fazer. Fez os gols cedo, isso foi importante. Chegou a sonhar de sair desse jogo com um saldo melhor, embora nada apontasse para uma goleada, mas pelo menos a diferença por 2 gols teria sido a ideal. Já que não deu, está vivo. A gente tem uma tela com alguns números ou informações em relação ao segundo tempo do Botafogo. Eu já vou jogar essa tela para o Eugênio, porque eu sei que foi ele que pediu essa tela. Sim, pedi. A gente está vendo aí alguns números do segundo tempo, né? Como o Seattle foi muito dominante na segunda etapa, né? 65% de posse de bola, 431 ações contra 290. Finalizações certas, 19. Nossa, diferença, né? O Botafogo perdeu o segundo tempo, saberia um técnico que eu conheço. 19 contra 5, né? 5-2 dentro na direção do gol, 1 gol para eles. Do Seattle, gols esperados também, bem mais, né? 89.024. Aproveitamento de passe. O Seattle foi bem melhor que o Botafogo no segundo tempo. Claro que ali já havia uma vantagem do Botafogo
Mas eu acho que... Um pouco de acomodação, cansaço, o que eu acho, primeiro, qualidade do Seattle, que foi pra cima. Agora, eu não gostei do jogo do Botafogo como um todo. Já no primeiro tempo, não gostei da atuação do Botafogo. Soube aproveitar a bola aérea. Na bola aérea foi muito perigoso. Esse gol sai de uma bobeira do lateral esquerdo do Seattle, que empurra o Arthur. Então ele bate bem na bola. Não é nenhuma novidade pra todos nós, mas... Como bate bem na bola o Alex Telles, né? Sim, é. Não só cruzando, chutando também. Quase fez um golaço de primeira. É uma característica dele desde que começou a carreira, né? E ontem ele mostrou isso nesse cruzamento pro Jair. Antes desse gol de cabeça do Jair, já tinha acontecido uma cabeçada do Igor Jesus que o goleiro defendeu. E aí depois o Vitinho vai cruzar nessa jogada aí para a segunda cabeçada que vai na rede. Essa do Igor Jesus. O goleirão não falhou, não? Não foi lento? Mérito do Igor Jesus. Ele foi um pouco atrasado, sim. Foi, né? Na primeira ele tinha ido bem, nessa ele foi um pouco atrasado. Goleiro Frei. Mas o fato é que o Botafogo, desde o primeiro tempo, o Botafogo já não era uma equipe confiável defensivamente. E nem era tão propositivo assim no ataque, com a bola no chão, no pé. Não conseguiu gerar tanto. O Seattle já tinha dado sustos desde o início. Era um time com uma dificuldade muito grande de recomposição. Havia espaços no meio-campo que o Seattle soube aproveitar no primeiro tempo, não conseguiu converter, mas deu sustos no Botafogo. E no segundo tempo, o Botafogo praticamente não existiu, né? Especialmente, já não era bom o segundo tempo. O Botafogo chegou ali no iniciozinho do segundo tempo, 1, 2 vezes com relativo perigo. Mas depois das mudanças, aliás, a primeira mudança já aconteceu no intervalo, com a saída do Mastroianni e a entrada do Javier Correia. Mas especialmente depois que ele coloca o Cuiabano e o Arthur Cabral, o Botafogo se perde ainda mais em campo. E vai cedendo espaços, até que sofre o gol. Teve essa jogada ali, em que o John foi importante. Já tinha feito uma boa defesa no início do segundo tempo também, meio que ali a queima-roupa. Mas o que o Arthur Jorge, olha aí, um ato falho, né? O que o Renato Paiva fez... Quem dera. Fala assim, Quem dera. Primeiro, antes de falar exatamente das substituições feitas pelo Renato Paiva, a gente já debateu aqui há algum tempo, Abel, essa questão das contratações feitas especificamente ou em cima da hora do Mundial. Eu acho um erro colocar jogadores como o Javier Correia e o Arthur Cabral que estavam fazendo suas estreias num jogo de Mundial. Porque eles não têm nenhum entrosamento, nenhum ritmo de jogo. Foram peças nulas no jogo de ontem. Entraram só para dizer que entraram, só porque foram contratados. Mas não acrescentaram ao time do Botafogo, pelo contrário. Ficaram como pesos mortos no segundo tempo, no momento mais difícil, em que o Botafogo estava sofrendo pressão. E estavam lá os dois. O Arthur Cabral entrou só para dizer que entrou, praticamente não tocou na bola. O Correia, que entrou no início do segundo tempo, sabe, com um tom meio blasé. Ele é bom jogador, tem qualidade técnica, mas sabe... me dá a bola no pé, aqui eu não vou, ali, sem correr, sem se esforçar, sem ir pro jogo. Jogadores que eu acho que podem, a médio prazo, dar uma boa resposta pro Botafogo. Mas entrar num jogo do Mundial, que era o único jogo que o Botafogo tinha real chance de vitória e acabou ganhando, acabou sendo um peso pro Botafogo. São jogadores que têm que ir entrando aos poucos. Vem aí o Campeonato Brasileiro, de repente num jogo desse, numa situação específica. Mas ontem, eles foram pesos mortos e atrapalharam o Botafogo. Achei que as modificações feitas pelo Renato Paiva no segundo tempo foram completamente sem sentido. Ele acabou, em algum momento do jogo, não terminou assim, porque depois ele modificou, mas por alguns minutos, o Igor Jesus virou assistente de lateral esquerdo. Porque ele deixou o Correia e o Cabral mais adiantados. Ele ficou sobrecarregado. Igor Jesus, mas não tem essa característica. Não é jogador para fazer isso. Sabe, o Arthur também não recompunha direito, também era a única possibilidade de sair no contra-ataque, o único que tinha velocidade. E o Botafogo ficou entregue, exposto de uma forma absurda. Demais, não tinha saída de jogo. Não tinha como. Pegava a bola e perdia, porque foi um time... Aí depois ele tira o Savarino também, que era um jogador que tem qualidade, mas também não estava fazendo uma grande partida. Coletivamente, para mim, o Botafogo foi muito abaixo do que eu esperava. Veio a vitória, legal, é importante, né? Tem algo para comemorar, mas em cima de lances específicos, de bola aérea, com a bola no chão, o Botafogo criou muito pouco no jogo contra o adversário mais fraco que tinha. Tudo bem, o Seattle tem as suas qualidades, mostrou as suas qualidades. No segundo tempo, meio que abriu mão de um lateral, foi para cima, e quando ele foi para cima, ele enquadrou o Botafogo. Já no intervalo, quando ele volta sem o Nohu, que foi o jogador que fez a falta no Arthur ali, ele já melhora um pouco, porque aquele lado esquerdo estava muito comprometido, de fato, né, do
do Seattle, tanto que os 2 gols do Botafogo saem por aquele lado. Então, ele já muda no intervalo muito por conta disso. Estava amarelado, muito cara de que poderia tomar o cartão vermelho ali, porque ele estava muito em cima do Arthur, provocando muito o Arthur. Mas eu concordo com o Eugênio. Eu acho que o ponto é assim, esse Botafogo de ontem, ele já apareceu diversas vezes nessa temporada. Assim, não é uma surpresa. Não conseguir desempenhar, ter dificuldades. O Paiva ainda tentando encontrar as melhores combinações. Quando ele passa a encontrar uma combinação muito interessante por aquele lado esquerdo, dobrando Telles e Cuiabano, acho que ele poderia ter replicado isso ontem e não condicionado o Igor Jesus a ser esse jogador a marcar pelo lado esquerdo. Então você tem os 2 laterais ali, você ganha com o Cuiabano tanto na hora de atacar quanto na hora de defender. Então acho que ele poderia ter repensado essa substituição. Concordo com o Correa. O Correa na Inter muito bem, mais por uma faixa direita de campo, tanto que ele termina, né, a temporada marcando ali contra o Como por aquele setor e ontem entra numa rotação muito mais abaixo, talvez ali apostando que o resultado já estava meio que garantido e não, né, o Botafogo ele precisava permanecer com uma intensidade ali. E é muito curioso a gente acompanhar a repercussão na imprensa internacional. O The Athletic está fazendo uma cobertura muito legal, né, é do New York Times, então tá quase que em casa ali. Na análise deles, o Botafogo ele poderia de fato ter empatado ou perdido, mas eles acharam interessante, até para levar num jogo contra o Atlético de Madrid, como ele foi resiliente na hora que o Seattle estava atacando mais, né? Então eles interpretam que o Botafogo, entre aspas, soube lidar com uma pressão. Talvez uma pressão que eles avaliam ali. Sofrer. Eu acho que foi mais sorte que juízo. Exatamente. Então, assim, entendendo que talvez neste tipo de competição, essas situações elas vão acontecer. A gente viu que o Palmeiras também passou por uma certa pressão ali contra o Porto em determinado momento, Inter de Miami, Al-Ahly, enfim. Mas o Botafogo é mais time, assim. Eu acho que é uma visão bem americana, né? Eu quero ver essa resiliência contra os europeus. Contra os europeus eu valorizo. Segura aí, já a gente vai falar sobre os próximos jogos. Antes, aspas do professor Renato Paiva, técnico do Botafogo, falando depois do jogo e projetando o duelo contra o Paris Saint-Germain. Olha aí, é isso que a gente quer. Vamos olhar pra frente agora. A gente viu o Paris Saint-Germain ontem. Daqui a pouco, é quinta-feira. Abre aspas para o professor Paiva. Esta equipe já conseguiu fazer melhor. Já conseguiu ser mais compacta e mais inteira e atacar e defender. Durante muito tempo, não é uma equipe que sofre muitos gols. Não tem sido uma equipe ao longo deste momento temporário. É isso? Tô lendo certo? Sim. Não tem sido uma equipe ao longo deste momento temporário até agora que tenha sofrido muitos gols. Portanto, vamos trabalhar em cima disso, à espera do adversário muito difícil, onde vamos ter que ser muito melhores, muito mais competentes e fazer praticamente uma noite perfeita para defrontar o Paris Saint-Germain. Bom, quem assistiu, e muita gente, quem gosta de futebol assistiu, a campanha do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, principalmente a final da Champions contra a Internacional de Milão, um adversário fortíssimo, atropelo que foi. E ontem contra o Atlético de Madrid também, um adversário fortíssimo. O Paris Saint-Germain dominando o jogo do início ao fim. É verdade, teve uma ou outra chegada do Atlético de Madrid, perigosa no primeiro tempo e tal. Mas o jogo foi do Paris Saint-Germain. Mesmo com modificações no segundo tempo, venceu com tranquilidade e fez 4-0. Não é para qualquer um. Ontem eu acompanhava o Linha de Passe, sempre sob o comando competente do amigo William Tavares, ontem também com o Rafael Prats e com o Paulo Calçade. O Paulo Calçade disse o seguinte, eu concordei muito com ele, quero ouvir vocês. O Paulo Calçade disse, com esse futebol, o Botafogo não tem a menor condição, ele não usou menor condição, mas ele disse, com esse futebol, o Botafogo não vai conseguir ser páreo pro Paris Saint-Germain. Claro que não. Ele errou em algum ponto, o Calçade? Acho que ele acertou em tudo, hein, professor? Sabe o que é o pior? O Paris Saint-Germain nem deu o seu tudo, né? Nem deu tudo. Jogou. Não tinha o Dembélé. Jogou o suficiente. Acho que correu um risco antes de fazer o segundo gol. O Atlético teve um lance para empatar. Sorlote, né? E acaba saindo o segundo gol. Que gol incrível, perdeu o Sorlote. Tem muita gente em estado de graça, né? Tem jogadores ali em estado de graça. O Vitinha é um deles. Golaço, né? Um cara que tá num momento... Então, são as duas pontas do negócio. Com esse futebol do Paris Saint-Germain e também com esse futebol do Botafogo, que foi suficiente para ganhar do Seattle nas condições que a gente colocou, mas será insuficiente para resistir. Eu acho que do jogo do Botafogo com o Seattle, especificamente sobre aquele jogo, fica muito pouca coisa. Bola aérea. Talvez a questão da bola aérea, mas a bola aérea é uma arma de todo time menos qualificado que o outro, né? Tem que apresentar mais. Essa questão da resiliência aí, sim, nós vamos ver até que ponto o Botafogo conseguirá ser resiliente contra a PSG e também contra o Atlético de Madrid. Acho que juntam as duas coisas, né? Uma qualidade muito superior do PSG
E a questão do Botafogo não está no seu melhor momento. O próprio técnico acabou de falar isso nessa aspa aí. O Botafogo já foi muito melhor. Foram 16 finalizações do PSG, 11 no alvo, né? Então, assim, um aproveitamento impressionante. Uma hora no primeiro tempo que estava quase 80% de posse de bola, mas não era aquela posse de bola que não acontece nada. De jeito nenhum. Sempre, posse de bola criando. Sempre com uma proposta muito ofensiva, marcando saída de jogo. Antes dos 30 minutos, os 2 zagueiros do Atlético de Madrid já estavam amarelados. Então, assim, são muitas situações, né? O Seattle, que tem uma média de 11 finalizações por jogo no MLS, finalizou 23 vezes contra o Botafogo. Então, o Botafogo, em determinado momento, permite muito ao adversário, né? Essa chegada. É um jogo muito difícil, muito difícil. E, assim, lances de bola parada, você precisa criar essas situações, né? Então, o Botafogo, ainda o adversário assim, precisa parar a bola. Exatamente. Né? Será que o PSG terá que parar a bola contra o Botafogo em situações limite? E o Botafogo vai precisar muito de Savarino, né? Assim, ontem, eu não gosto quando o Paiva coloca ele preso daquele lado esquerdo. Eu gosto do Savarino com liberdade para trabalhar por dentro. Enfim, então vai precisar muito de muita coisa que não aconteceu ontem. Eugênio. Abel, é claro que futebol às vezes guarda as suas surpresas, mas eu acho que o torcedor do Botafogo deve se preparar para o pior. Ah, é? É. Que coisa. Mas é. Você tem razão. Pior é que você tem havia razão. uma dúvida. Não tem como eu discordar de você, Eugênio. Sim, havia uma dúvida de como o PSG encararia esse Mundial de Clubes depois de tudo que ele tem feito. Ele mostrou ontem como está encarando. Num calor de 70 graus. Luiz Henrique de bermudinha ali. Bermudinha e tal, com roupa de treino ali e tal. Maravilhosa. Foi para cima do Atlético de Madrid, que historicamente não é um clube que leva 4 gols. Né? E passou por cima. Jogando lá no estádio de grandes memórias para o futebol brasileiro, lá conseguimos o tetra, né? Nesse estádio lá em Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia. Eles foram para cima e mostraram o futebol. E eu falei aqui, né? Eu tenho falado sobre o PSG quando tem oportunidade. Para mim é o futebol 3.0. É um outro nível de bola. É um outro nível de futebol. Futebol 3.0, gostei dessa. Evoluiu, já passou. Acho que o Guardiola foi o 2.0, ele já passou. Já está mostrando quando consegue encaixar o seu futebol. Tanto que ele faz 5-0 numa final de Champions. Contra a Inter de Milão, um time que reconhecidamente tinha na defesa a sua grande força. Assim como o Atlético de Madrid. Assim como o Atlético de Madrid. Que coisa, hein? Times sólidos defensivamente, europeus, do primeiro nível do futebol europeu, né? Jogaram final. 5-0. Cara, você traz isso pro Botafogo, que ontem sofreu contra o Seattle, que é um time de meio de tabela na MLS. Me lembrou o nosso editor. É muito preocupante. Depois 5-0 e 4-0, os 2 últimos jogos do Paris Saint-Germain. Agora tem o Botafogo. Atrás do Eugênio aqui, vou passar a palavra para você, Mário. Tá o professor Paiva com um bloquinho e um apito. Um bloquinho Parece aqui. O bloquinho do Eugênio. Parece mesmo. Eugênio. Aqui, o meu bloquinho. Igualzinho aquele que abre assim, né? Que vira. Que abre assim. Cadê a capinha? Abre assim. O meu é da Liga Equatoriana. É da Liga Equatoriana. Liga Pro do Equador, Então, Mari, tá, eu não sei o que você ia trazer, você traga o que você quer falar e depois eu vou já pedir para você aproveitar que o professor está aqui no nosso telão, o Renato Paiva, com bloquinho, com apito. O que ele tem que fazer? Se você estivesse no lugar dele, Mari, você colocava um ônibus na frente da área, retranca total para segurar o Paris Saint-Germain, porque se tentar sair para o jogo, e aí? Professora Mari, o que você faria? Difícil, hein? Difícil. Que frio, hein? Eu acho que a primeira coisa que eu faria é dobrar esse lado esquerdo. Eu acho que eu colocaria o Cuiabano com o Telles, não entraria com o Igor Jesus e Mastriani. Eu acho que o Mastriani ainda não apareceu no Botafogo. Assim, um jogador que temporada passada foi espetacular na temporada inteira, né? Porque ele começa antes de migrar para o Atlético Paranaense, marcando muitos gols e permanece, enfim. Eu gosto do Mastriani, achei uma boa contratação, mas ele ainda não aconteceu no Botafogo. Enfim, o Textor comprometeu a temporada do Botafogo, né? Ele imaginou que chegaria ao Mundial iniciando um trabalho ali alguns meses antes, com o time voando e ainda acrescentando peças durante o campeonato, né? Então, assim, não sei que mundo que ele vive para ele achar que o Botafogo conseguiria desempenhar dessa maneira no Mundial. Mas eu acho que é essa cautela, de você ter ali em Gregory e Marlon os 2 jogadores ligados o tempo inteiro dentro dessa faixa de meio de campo, tentando pegar alguma escapada, alguma sobra pelos lados. Acho que o Paiva vai ter que pensar muito bem, inclusive na hora de mexer na equipe ao longo da partida, né? E o PSG é isso, assim, são 12 gols nos últimos 3 jogos. Além da fase espetacular do time, a gente pega na individualidade. Vitinha acabou de vencer a Nations por Portugal, então é um nível absurdo ali. O Atlético de Madrid, as goleadas que ele sofreu nessa temporada, a maior parte delas aconteceu durante a Champions.
Ele foi goleado já na Champions. Ele venceu o PSG na fase de grupos da Champions no fim do ano passado, 2-1. Mas ele vira a temporada já perdendo a liderança de La Liga. Ele foi se perdendo neste ano de 2025. Então, assim, não é tanta surpresa assim ele ter sido goleado pelo PSG. Mas ainda assim, né? É um time europeu que tem um trabalho espetacular e que foi goleado por hoje o melhor time europeu. Vamos dar uma olhadinha nas mensagens na hashtag F360BR. Começando a semana com o Tadeu, grande rubro-negro, falando do Botafogo. O Botafogo deixou, foi uma grande preocupação. Se contra o Seattle já foi esse sufoco todo, imagina contra o ótimo time do Paris Saint-Germain, que não tira o pé aos 90 minutos. Perder pro PSG por menos de 4 gols será um alívio pro Botafogo. É porque o Atlético perdeu de 4. Que fácil. Virou um parâmetro razoável aí, esse que o Tadeu Cantelmo coloca, né? Agora, volta para o Botafogo uma realidade muito parecida com os antigos mundiais de clubes, sejam quais forem os que você estiver pensando aí, Intercontinental, que era aquela realidade do que pode acontecer em um jogo só, né? É a questão de armar para esse jogo, contar com uma noite perfeita. E o técnico do Botafogo da Aspa ali fala assim, precisamos de uma atuação praticamente perfeita. E na hora eu pensei, por que praticamente? Tem que ser perfeita. Esse praticamente está a mais aí. Tem que ser perfeita. E contar com uma imperfeita do lado do Paris Saint-Germain, que é coisa que não acontece há muito tempo. Uma quase imperfeita. Parece que chegou não acontece há muito tempo. Chegou mais uma mensagem, pelo que me passaram aqui, bem humorada. Do Leandro? Do Leandro Neves. Botafogo ontem mostrou que vai encarar em igualdade o PSG, entrando com 11 jogadores em campo e só. Nas amostras de ontem se desenha um passeio absurdo, já que times com forte na defesa levaram goleadas do time de Paris. O Carioca oferece muitos espaços. É isso que eu estava dizendo. Mas o jogo é uma história, tudo pode acontecer, é futebol. Mas pelo que vimos e pelo que temos visto, o Botafogo, o professor Paiva, vai ter algumas noites mal dormidas até chegar ao jogo do Paris. Vai sair fumaça da cabeça. Segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta. Quinta já é o jogo. Ele tem muito pouco tempo. Aliás, com essa equipe, ele teve até agora pouco tempo. Metade está indo embora, metade está chegando. Olha só que situação que o Botafogo se encontra. Contra aquele que é, no momento, a sensação do futebol de clubes do mundo. Sim. Pode até não ganhar esse Mundial, mas que o Paris Saint-Germain chega como a sensação do futebol de clubes no mundo é um enorme desafio. Até por ser um enorme desafio, é que algum trabalho nesse sentido será feito. Não deverá ser suficiente. Mas algum trabalho, o Botafogo está esperto para isso, né? Vai acontecer tudo, menos o Botafogo ser surpreendido. Porque todos sabemos do poderio do Paris Saint-Germain. Daqui a pouco, Eugênio, nós vamos falar muito do Palmeiras, da estreia do Palmeiras contra o Porto no Mundial. Foi bom o resultado, ficou um gostinho amargo porque o Palmeiras poderia ter vencido. É já depois do intervalo. Antes, um rápido recado de Eugênio Leal. Só para trazer um dado aqui sobre o PSG, né? Se acontecer uma goleada e tal, né, as pessoas vão falar e tal. Só que não será novidade, como a gente já falou. Foram 4-0 ontem, 5-0 na final da Champions e por aí. O PSG ontem superou o Barcelona em gols marcados por times europeus em 2025, não é na temporada, em 2025, ou seja, meio ano. 103 gols marcados em 2025. O Barça tem 102, o Barça já terminou a temporada dele. Ele foi superado ontem com os 4 gols do PSG. O Barça é um time muito ofensivo também. Para você ver, o terceiro lugar é do Real Madrid, 79. Nossa. 79 e o Paris Saint-Germain quantos? 103. Nossa. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport para vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal Reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais. E, logicamente, tem que mandar um Pix, mas é só de centavos. Manda centavinhos, só pra você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais, não. É um Pix de centavinhos, só pra você aparecer. A listagem do meu banco lá de Pix, porque é por lá que eu vou sortear um nome e a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, mandem 1 centavo, 2 centavos, não interessa, tá? Não faz diferença pra mim. É só agradecer vocês, mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo,
Valeu! Curta, comente, compartilhe, né? Faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport pra você comprar a melhor camisa que você quiser. Tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!